isso lá na segunda-feira. Nós falamos muito sobre a operação que torna o empresário refém, prende ele dentro da operação. A pessoa que não entende do negócio, mas entende de como operacionalizar esse negócio. Ele cria uma empresa, abre uma empresa onde ele conhece muito do operacional. Então, hoje a gente vai falar um pouco além da operação, como que nós podemos dominar a arte da gestão estratégica. E quando eu falo sobre gestão estratégica, falando sobre você ter uma organização dentro do teu negócio, porque gestão é igual a organização. Toda vez que você pensar em gestão, é organização, é o tático, é como que eu gerencio essa empresa. E toda vez que eu falar sobre estratégia, é sobre direção, é sobre visão. A visão de curto, médio, longo prazo. Então, a gente está aqui para hoje explorar um pouco mais a fundo como que grandes empresas utilizam-se disso para ter resultados exponenciais. Né? A gente vai falar aqui sobre alguns players que são referências para nós, que são referências, né, dentro do nosso estudo, né, de como que a gente pode tornar essas empresas inspiração para nós. Então, empresas como a Disney, empresas como a Harley-Davidson, empresas como a Apple, são empresas que a gente deve estudar, que a gente deve perceber, porque é muito fácil para nós pegar os erros e os acertos das outras pessoas e, dentro desses acertos, direcionar para dentro da nossa empresa. Os erros a gente evitar, porque a melhor forma de você aprender é com os erros dos outros. Então, não cometa os mesmos erros que as outras pessoas cometeram. Falando aqui em Disney, por exemplo, tem um filme, né, o Walt Antes do Mickey, não sei quem aqui já assistiu o Walt Antes do Mickey, mas ele mostra todos os erros, né, que o Walter Disney teve antes, né, quais os erros, quais os percalços que ele encontrou antes dele acertar, antes dele conseguir construir o império que ele construiu, né? A Apple também tem vários filmes aí relacionados, né, do Steve Jobs, que conta aí a jornada dele, mostra aí os acertos, mas mostra também os erros, e a gente vai aprendendo muito com essas estratégias. A empresa, né, toda empresa, todo negócio, ele é dividido em 3 etapas, 3 fases, eu chamo de 3 níveis de desenvolvimento. O primeiro nível de desenvolvimento é a operação. Uma empresa sem operação não existe. Não tem como, hoje pode ser a empresa mais tecnológica do mundo, né? Pode ser aí, né, a inteligência artificial e o ChatGPT. Tem operação por trás, tem pessoas por trás desse negócio. Então, toda vez que eu falar de operação, eu estou falando da primeira fase de desenvolvimento da empresa, a primeira fase de desenvolvimento do negócio. Então, imagine, né, um formato de pirâmide aí dentro da empresa. E a operação é a base, né, é o alicerce, é o que segura, né, todo o negócio. Uma empresa sem operação é uma empresa quebrada, é uma empresa falida. Não adianta você vender se você não tiver a operação para executar, para entregar. Então, quando a gente vai falar de operação, a gente vai falar de quem coloca a mão na massa. A pessoa que coloca a mão na massa, ela é muito importante, um dos ativos mais importantes que você tem dentro da sua empresa. E essas empresas, a Apple, a Disney, a Harley-Davidson, e dentre muitas outras, né? Estou citando essas 3 que são grandes players, né? São empresas que se posicionaram dentro dos seus setores e hoje elas ocupam, né, uma fatia muito grande do mercado. São empresas muito lucrativas. Quando você olha para essas 3 empresas e você olha para os seus concorrentes, você vê que essas empresas elas entregam a mesma coisa do que muitas outras empresas, porém com um valor agregado muito maior. E é exatamente essa que é a parte legal do negócio. A Apple só é a empresa mais valiosa do mundo por muitos e muitos anos consecutivos pelo preço que ela coloca dentro do seu produto, dentro do seu mercado. A Apple hoje ela é a empresa que consegue ter o maior lucro na venda dos seus produtos, porque ela consegue ter uma gestão estratégica, ela consegue ter uma cultura organizacional que envolve desde a operação até a estratégia. A operação é quem coloca a mão na massa, a gestão é a segunda fase de desenvolvimento, é o segundo nível de desenvolvimento da empresa. Depois que você estruturou a tua operação está funcionando, rodando bacana, chega o momento de você ir para a segunda fase de desenvolvimento, que é a estratégia.
a gestão, o tático, né? Então, quando você cria uma empresa do zero, onde você é o técnico, você é a pessoa que faz a coisa acontecer, você é a pessoa que coloca a mão na massa, automaticamente a tua empresa dá um boom, ela cresce muito rapidamente. Quando você começa a tua empresa cresce rapidamente. E aí, quando você não tem uma gestão estratégica, você tem muitos problemas. Os problemas, na grande maioria das pequenas e médias empresas, começa quando você cresce e tem que contratar. Porque você contrata muitas pessoas, porque é natural, acompanhando o crescimento da tua empresa, o desenvolvimento do teu negócio. E quando você contrata todas essas pessoas para dentro da tua empresa, você não sabe gerenciar, você não sabe liderar, você não tem uma estratégia clara. Eu vejo muito hoje dentro das empresas, pessoas que contratam pessoas, né? Empresários que contratam pessoas e não sabem como direcionar essas pessoas. Não sabem como fazer com que essas pessoas sejam produtivas e se tornem lucrativas. Pelo contrário, você contrata pessoas e você não consegue crescer o seu faturamento. Isso está totalmente errado. Você tem ali uma empresa, você tem ali um negócio, e esse negócio, essa empresa que você tem, quanto mais você contrata, mais você tem que crescer o seu faturamento. Porque essa pessoa, o princípio dessa contratação é ela se pagar. Se ela não se paga, ela não pode estar ali. E quando você vai contratando mais pessoas, você vai crescendo e você vai atraindo cada vez mais talentos, retendo talentos, você vai organizando a tua empresa de uma forma que ela vai se desenvolvendo e se tornando autogerenciável através da gestão estratégica. Se você não tem essa gestão estratégica, aí sim, você está com muitos problemas. Por que você está com muitos problemas? Porque essas pessoas, né, começam a ter o efeito da vassoura nova. Vassoura nova vai bem. No começo, você contrata, meu Deus do céu, graças a Deus contratei uma pessoa, ela está fazendo tudo muito bem, está trazendo grandes resultados para a empresa, mas passou da experiência, começa a decair. Começa a não entregar mais resultado, não entregar mais a produtividade, e você começa a acreditar que o problema está na pessoa. Não, o problema não está na pessoa, o problema está em você, que não desenvolveu o segundo nível da empresa, que é a gestão, que é o tático. Eu gosto de comparar muito essa parte da empresa, eu gosto de comparar com um time de futebol. Entenda, o time de futebol tem pessoas a campo, que estão lá jogando, que estão lá fazendo, né, o seu jogo, tem o técnico, tem o capitão e tem toda a equipe técnica, tem toda a comitiva técnica junto, né, com esse time. Então, dentro da tua empresa, os jogadores, né, os players, são as pessoas que estão lá botando a mão na massa, estão fazendo a tua operação rodar. Nós temos o capitão. O capitão é uma pessoa que ela joga o jogo, mas ela te dá suporte. Ela dá suporte para o técnico. Então, o capitão é como se fosse um líder, né? Um líder de equipe, um líder de setor. Se você tem um supermercado, você tem um líder do açougue, o líder da padaria, você tem o líder da reposição, o líder do hortifruti, e o líder da confeitaria. Se você tem um materiais de construção, de igual forma. Se você tem uma agropecuária, de igual forma. Uma pizzaria, de igual forma. Então, essa pessoa ela só recebe uma braçadeira de capitão. Ela vai receber algumas responsabilidades a mais, mas ela joga o jogo junto, igual um time de futebol. O capitão está lá para jogar o jogo junto com todo mundo. Aí você tem o técnico. Qual é a função do técnico? O técnico ele precisa olhar para o time de uma forma estratégica, criando as jogadas, colocando qual o time que vai estar mais à frente, qual é as pessoas que vão estar mais no meio, se você precisa reforçar mais a tua zaga. Então, você vai olhando para o teu time, olhando para a tua empresa, como se fosse um técnico de futebol. Então, voltando a frisar do que eu falei segunda-feira passada, é o olhar do dono que engorda o gado, não é a mão do dono, não é colocar a mão na massa, é olhar. Eu costumo falar que uma equipe, né, de uma pequena empresa é como um bando de criança. Se não tiver um adulto supervisionando, eles vão fazer bagunça, eles vão fazer baderna, eles vão experimentar. E aí você vai começar a colher os primeiros problemas, os primeiros desafios. Vai chegar uma hora que você vai ter uma explosão, você vai acabar sendo, né, explosivo em algum momento, porque o estresse toma conta,
aí você começa a perder pessoas, começa a levar processos trabalhistas, e você começa a ter uma série de problemas. Não estou falando que isso aconteça em todas as empresas, mas pode acontecer. Quando você tem uma gestão estratégica aliada, associada, que faz com que você tenha um nível de desenvolvimento. Vamos voltar lá no time de futebol. Tem um carinha lá que ele fica só olhando, né, os indicadores de cada jogador. Eles olham a velocidade, eles olham a qualidade dos passes, eles olham o quanto ele está correndo atrás. E existem substituições. Um dos problemas que a gente encontra dentro da pequena empresa é que um time muito enxuto, que você não pode perder, você começa a se tornar refém daquelas pessoas. Então, dentro de uma empresa, você precisa ter uma precificação certa para que você tenha um bom lucro, para que você tenha pessoas a mais, para que você possa ir fazendo essas substituições, para que você possa ir colocando pessoas no banco quando necessário. Mas você só consegue isso se você tiver um bom lucro. E você só consegue isso se você tiver uma boa cultura organizacional. A cultura organizacional é o que faz com que as pessoas tenham disciplina, é o que faz com que as pessoas sigam valores, é o que faz com que as pessoas consigam compreender e entender que naquele ambiente de trabalho, naquele espaço, tem regras para ser seguido. Então, para a pequena empresa que não tem uma cultura organizacional sólida, ela começa a ter grandes desafios com o comportamento de pessoas. Você começa a contratar pessoas por currículo e começa a demitir elas por comportamento. E você, mais uma vez, começa a acreditar que o problema está nas pessoas. Eu ouço muito pessoas falando assim, não, dentro da minha empresa eu tenho um grande desafio com mão de obra, eu tenho um grande desafio com pessoas, é tão difícil contratar pessoas. Mas, na verdade, as pessoas, elas estão aí. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. E essas pessoas precisam trabalhar. E a tua empresa precisa de pessoas para trabalhar. Então, você precisa começar a construir uma cultura organizacional que faça com que a sua empresa seja muito boa para trabalhar e as pessoas que você atrai para dentro da tua empresa sejam boas pessoas para trabalhar. Eu estou numa empresa que é muito bom de se trabalhar e eu sou uma boa pessoa também para o trabalho. Então, é esse equilíbrio que você começa a precisar desenvolver e encontrar dentro dessa gestão estratégica. Então, eu falei para vocês do primeiro nível de desenvolvimento, que é o operacional, o segundo nível de desenvolvimento, que é a gestão, e nós temos o terceiro nível de desenvolvimento, que é o estratégico. A operação é o fundamental para a empresa funcionar. Sem operação não tem gestão, sem operação e sem gestão não tem estratégia. Então, aquele formato de pirâmide, né? Que ele vai afunilando o negócio. E aonde que o empresário deve estar? Aonde que o empresário deve sentar? Ele deve sentar no estratégico. Mas para ele sentar no estratégico, para ele estar lá no topo, ele precisa ter os níveis anteriores satisfeitos. O que acontece muito? O empresário, ele constrói, cria um negócio, cresce, se desenvolve, contrata pessoas, não desenvolve o segundo nível, que é a gestão, e a empresa fica com um bando de criança. E a qualquer momento, uma dessas crianças chora, esperneia, pede para sair, e toda vez que isso acontece, aquela pessoa ela acaba voltando para o operacional. Então, ele está ali, ele é muito bom no que ele faz. Ele é um mecânico muito bom, um ótimo mecânico, contrata pessoas, coloca os mecânicos e fala, agora não vou mais me preocupar em colocar a mão na massa. Eu tenho mecânicos que fazem a parte operacional. Mas aí ele não tem uma cultura organizacional, essa pessoa espana, sai fora e ele tem que fazer o quê? Ele tem que voltar para o operacional para resolver os problemas deixados pelo mecânico que ele contratou. E ele acha que ele é o melhor mecânico do mundo. Então, a empresa que se prende nesse ciclo e não consegue desenvolver o nível de gestão, que é ter os gerentes, que é ter os capitães, que é ter os líderes, ela fica presa na infância. Então, falando dos 3 níveis, né, operacional, tático e estratégico, uma empresa que só tem operação, só tem operacional, é uma empresa que está presa na eterna infância. Segunda-feira eu lembro que tinha alguém aqui na aula, não sei se está aqui hoje de novo, que falou que tem uma empresa que tem 30 anos de mercado. E ele tem os problemas que a gente fala aqui de uma pessoa que está iniciando no empreendedorismo. Por quê? Porque ele está preso no operacional, ele não desenvolveu o estratégico, ele não desenvolveu o tático, né, que é a gestão organizacional, e ele está preso na infância. Tem empresas com 30, 40, 50 anos de mercado
que estão presos na infância. É a empresa que depende do dono para funcionar. O dono morre, o dono fica doente, a empresa fica doente junto, a empresa morre junto. Né? Às vezes, infelizmente, tem casos que a empresa fale e o dono fale também, o dono morre também. A empresa morre e o dono morre também. Então, ele é tão ligado, ele é tão junto, que ele não consegue se desvencilhar disso. Então, quando você não sai desse primeiro nível de desenvolvimento, você fica preso nessa eterna infância, que é onde tem aí todo o estresse, é onde você não consegue crescer, você não consegue ter lucro, você trabalha igual um doido e não vê resultado, você está preso nessa infância. E essas empresas, né, se a gente assistir lá o filme do Walt, antes do Mickey, né, que conta a história da Disney, ele vai mostrar exatamente isso, exatamente esse processo que o Walt Disney passou por muito tempo. Ele quebrou umas 3 ou 4 vezes, mas em todas as vezes ele estava lá junto na operação. Quando ele conseguiu se sobressair, né, o filme acaba exatamente no momento que ele consegue se sobressair, que é quando ele está vivendo na rua, que é quando ele está comendo comida do lixo, quando ele chega no pior momento da vida dele, o fundo do poço. E o fundo do poço, às vezes, não é tão ruim assim, porque não tem mais para onde você ir, né? Chegou no fundo, é só para cima. Então, foi o que aconteceu com ele, mas aí ele consegue construir todo aquele império, desenvolvendo e estruturando. E hoje a Disney é uma referência, é um exemplo para nós. Inclusive, dentro da formação para empresários, nós temos um treinamento exclusivo, né, que fala sobre a cultura Disney, que fala sobre como a Disney torna não só os seus clientes, mas os seus funcionários verdadeiros fãs da marca. A Apple, mesma coisa. A Disney também, a Harley Davidson também. Então, essas pessoas, essas empresas, elas conseguem fidelizar, né? Elas fidelizam os seus colaboradores. Eles tornam verdadeiros admiradores da marca. E aí a gente consegue construir uma cultura organizacional sólida, forte. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando sobre mapa estratégico. O mapa estratégico é o que diferencia essas empresas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Qual que é essas estratégias, né, que são utilizadas dentro do mercado por essas gigantes, né, por esses big players. Como que eles lideram dentro do mercado? Vocês vão perceber que dentro de uma empresa, um fator determinante para o sucesso é você ser um líder. É você manter uma posição dominante, né, no teu respectivo mercado. Dentro da tua empresa, quando você entra para dentro do mercado, você já tem que entrar com um pensamento grande. Você pensar pequeno ou pensar grande, o trabalho vai ser o mesmo. O que vai mudar para que você consiga ter resultado é a estratégia, é o estratégico. Então, voltando lá mais uma vez, o operacional é a infância. A gestão, o desenvolvimento do segundo passo, o segundo nível de desenvolvimento é a adolescência. Por quê? Quando você tem uma operação e você começa a colocar regras dentro do negócio, que é a gestão, que é o tático, você se posicionando como técnico, tendo uma equipe técnica do teu lado para fazer esse negócio desenvolver, as pessoas do operacional começam a se voltar contra você, começam a se rebelar. Então, você entra na adolescência. A adolescência é justamente isso. Né? Quem já não passou pela adolescência ou quem não tem um filho adolescente em casa, sabe exatamente como é. Eles acham que são donos da verdade, eles acham que são donos da razão, eles acham que você que está fazendo errado, você que não reconhece, você que não valoriza, porque é tudo injusto, eles batem de frente. Então, é uma fase bastante difícil e que muitas empresas, quando não têm um conhecimento verdadeiro do empreendedorismo, quando não tem um suporte, quando não tem um estudo aprofundado sobre gestão, acabam morrendo aí. Algumas acabam morrendo e algumas acabam regredindo, voltando para a operação. É muito quando o empresário fala assim, poxa vida, eu vou voltar a ser pequeno, porque quando eu era pequeno eu trabalhava menos e ganhava mais. Agora eu tenho um monte de gente só para me reclamar, só para me encher no saco, só para me estressar. E aí é onde você começa a levar problemas do trabalho para casa, começa a ter problemas em casa também, onde acontecem os divórcios, e etc. Tantas coisas depois, né? Depressão, síndrome de pânico, porque não consegue controlar essa rebeldia, por não ter esse conhecimento. Uma vez que você constrói, se desenvolve, passa por essa etapa, passa por essa fase, que é uma fase desafiadora dentro da empresa,
aí sim você chega no terceiro nível de desenvolvimento da empresa, que é o estratégico, que é a maturidade. Uma empresa, ela pode nascer madura, ou uma empresa pode se tornar madura. Se eu for falar para vocês da BMW, vamos dizer que a BMW vai montar uma nova montadora. Essa montadora vai ser no Paraná, vamos dizer assim. E aí essa empresa ela vai vir e vai estudar o Paraná, vai estudar a cultura do Paraná, a cultura das pessoas, tem todos os processos desenvolvidos, desenhados, tem uma distribuição de responsabilidade muito grande, vai trazer pessoas maduras de outras plantas para aplicar e para desenvolver. Essa empresa já nasce madura. Agora, uma pequena empresa, como é o caso do nosso amigo, que vai montar uma empresa, uma agropecuária, ele vai passar por todas essas fases de desenvolvimento. Vai desenvolver o operacional, vai desenvolver o organizacional, vai desenvolver o estratégico. E ele vai precisar passar por todos esses pontos de desafio. Então, a gente vai trabalhando em cima dessas empresas que trouxeram esse resultado e vai moldando a estratégia empresarial dessas gigantes para dentro da nossa pequena empresa. Até o que eu falo bastante lá no meu Instagram, quando eu estou agora fazendo a publicação dos resultados e das estratégias que a gente está aplicando lá na loja do Colonão que eu comprei. Eu comprei aquela loja unicamente e especificamente para aplicar na prática tudo que eu ensino na formação para empresários. Tudo que eu ensino na minha assessoria. Tudo que eu ensino dentro da Bluex, que é uma empresa especialista em tráfego pago e marketing. E eu vou aplicando lá, eu vou fazendo os vídeos e vou divulgando, para que vocês possam ver, para que vocês possam acompanhar. Porque, às vezes, você olha a Apple, a Disney, você vê o sucesso delas hoje, e você olha para dentro do teu negócio e fala assim, não tem como eu ser a Disney da agropecuária, não tem como eu ser a Disney da oficina mecânica. Como que eu vou transformar isso? Poxa, eles são a empresa, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, mas aí você tem que lembrar que ela começou na garagem. Então, o que eu faço hoje lá no Colonão, né, que não vai mais ser Colonão, em breve vocês vão conhecer o nome novo, ficou lindo, por sinal, é exatamente mostrar para vocês como dá para adaptar, dá para ajustar o que eles fazem hoje dentro da nossa pequena empresa. Então, eu pego o que uma gigante do mercado aplica, como eles fazem, como eles vivem, aplico na prática para que vocês possam ver, para que vocês possam acompanhar. Aquela loja é um laboratório para vocês aprenderem, para que vocês consigam ter clareza. E é tudo isso que vai estar dentro da formação para empresários. Mas voltando aqui, falando sobre esses big players, né? Vamos olhar aqui o que faz, quais são os fatores que tornam eles líderes de mercado. E o que você precisa ter dentro da tua empresa para que você também se torne líder de mercado. Dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, no teu bairro, na tua rua, você tem que ser líder de mercado. Você tem que fazer de uma forma com que até se tiver alguém pretendendo vir concorrer com você, a pessoa pense duas vezes, porque você já está lá, você já tomou posição. Então, o primeiro fator é a visão estratégica. Tem uma visão estratégica visionária. Quando eu falo sobre visão estratégica visionária, eu estou falando sobre mapa estratégico. Para quem não sabe do que eu estou falando, o que é mapa estratégico? O mapa estratégico ele é o seguinte: você tem uma visão de negócio, você sabe aonde você quer chegar. Você vai pegar essa visão de negócio e você vai colocar uma data para essa visão. Você vai definir uma data. Você definiu essa data de quando, como você vai chegar lá, você vai fracionar ela em menores datas. Vou voltar para o time de futebol. Imagina que você é o dono da seleção brasileira, do time brasileiro de futebol. Qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua visão estratégica? Qual que é a tua visão estratégica visionária? Ganhar a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. Você vai pegar na tua empresa e vai fazer uma visão para 4 anos. Só que para você concorrer, né, para você competir na final do campeonato, para você erguer a taça, você tem que estar na final. Para você estar na final, tem que estar na semifinal, quarta de final, oitava de final, né? Fase de classificação, e você tem todo um processo, um passo a passo para trás. Então, você tem uma grande visão, uma visão de mundo, uma visão de negócio, da onde você quer chegar, e agora você dividiu essa grande visão em pequenas visões, uma grande meta em pequenas metas.
Então, utilize muito dessa metodologia, dessa ideia de ser um time de futebol, que a tua visão estratégica, ela é a tua Copa do Mundo dentro da tua empresa. Então, esses líderes, né, como a Apple, a Disney, a Harley-Davidson, eles têm uma visão muito clara de longo prazo dos seus negócios. Eles vão se antecipando as tendências e inovando constantemente. A gente vai falar muito sobre inovação. Não dá, pessoal, não dá para entrar para ser mais um dentro do mercado. O mercado está cheio de gente mais ou menos. A gente precisa de gente foda, a gente precisa de pessoas que entram para realmente construir uma grande empresa, construir um grande negócio, construir independência financeira, construir riqueza com isso. Não dá para entrar para ser mais um, para ser um morna dentro do mercado. Você tem que entrar quente, tem que entrar queimando. E já construir essa visão de longo prazo para que você se torne essa grande empresa, esse grande negócio. Então, quando você constrói essa visão de futuro, essa visão de negócio, você vai começar a divulgar isso. Você vai começar a divulgar isso para os seus fornecedores, você vai começar a divulgar isso para os seus clientes, para a comunidade onde você está inserido e principalmente para os seus funcionários. Porque você precisa engajar eles, você precisa mostrar para eles para onde você está indo e o que eles ganham se eles forem junto com você até o final. Principalmente. Então, aqui é onde a gente entra no plano de carreira, onde a gente entra, né, além do plano de carreira, na gamificação. Porque dentro de um jogo de futebol, não importa se ele é um amistoso, mas se o teu time ganhar, você comemora, não comemora? Então, dentro da tua empresa, se o teu time atingir um marco, seja ele qual for, seja a meta do mês, você comemora. Seja a meta da semana, você comemora. Então, você vai colocando dentro da tua visão estratégica pequenos marcos, pequenas visões que você vai atingindo e você vai criando comemorações. E essa comemoração é que vai engajando. Por que as pessoas elas são tão engajadas com o time de futebol? Por que as pessoas elas são tão fiéis ao time dela e não é fiel à tua empresa que dá o sustento para ela, que coloca a comida na mesa dela? Porque a empresa só entrega obrigação, ela não entrega nenhum tipo de emoção. A partir do momento que você desenvolve essa visão estratégica e coloca pontos onde você vai ter comemorações, gamificações, coloca lá o funcionário do mês, reconhece a tua equipe. Esse funcionário do mês leva a braçadeira de capitão, vai ficar um mês como capitão do time. Vai ser a pessoa que vai ser a ponte entre você e o time. Essa pessoa vai ficar muito feliz. Algumas pessoas, claro, vão se voltar a ela, vão ficar com ciúmes, mas no mês que vem aquela pessoa pode se sair melhor e ela agora ser a pessoa que vai estar com a braçadeira de capitão. Outro fator muito importante é a identidade da marca. Você precisa ter uma marca forte. Você precisa ter uma marca a qual as pessoas se identifiquem, seja para trabalhar, seja para comprar, seja até para vender. Seja aquele ponto de referência, né? Onde você mora? Eu moro perto da agropecuária. Eu moro perto do mercado tal. Eu moro perto da loja de roupa tal. Eu moro perto da oficina tal. Eu moro perto do restaurante tal. Seja a referência, tem uma marca forte. Experiências memoráveis. Encontrar um modelo, encontrar um formato, encontrar uma forma de você conseguir fidelizar os seus clientes. A Disney faz isso de uma forma exemplar. A Disney, nós temos dentro do treinamento, não vou conseguir passar para vocês aqui só nessas 3 aulas, mas a Disney, eles têm um método de encantamento do cliente, eles têm um código de encantamento do cliente. Eles têm como se fossem regras dentro da empresa, que toda vez que acontecer algum ponto, algum fator que faça com que a empresa, faça com que a pessoa tenha algum tipo de insatisfação com a Disney, eles entram num processo de recuperação da magia. Então, eles vão entrar dentro de um trabalho para restaurar a magia da Disney. Por quê restaurar a magia? Porque a Disney, ela tem uma missão, um propósito. E essa missão, esse propósito, é encantar as pessoas. É deixar as pessoas alegres, felizes. E quando acontece um problema dentro da Disney, eles ativam esse código. Esse código envolve todas as pessoas. Dentro da Disney, quando você vai para a Disney, você recebe uma pulseira. Dentro dessa pulseira tem um chip dentro dela. Uma pulseira com a carinha do Mickey. Dentro desse chip tem todas as suas informações. Da onde você é, o teu nome, o idioma que você fala.
Todas as vezes que você passar por perto de um personagem ou passar por perto de alguém que trabalha com a Disney, dentro da Disney, é acionado aquele protocolo e todos têm clareza do que aconteceu com você e eles precisam buscar restaurar a magia. Então, busque encontrar formas, formatos e modelos de você encantar as pessoas e quando acontecer algum tipo de problema dentro da tua empresa, crie um protocolo de restauração da magia, de encantamento, de encantar o cliente, resgatar, recuperar. Hoje, vocês não têm clareza do quão caro custa você adquirir um novo cliente. Então, é muito mais barato você recuperar, restaurar um cliente, restaurar a magia daquele cliente, do que você ficar buscando construir sempre uma carteira de cliente novo. E isso acontece muito dentro do mercado, né? Nesse caso, se encaixa o CRM? Sim, se encaixa o CRM, mas para que ele funcione de fato, você precisa ter um CRM, né, que é o sistema de relacionamento com o cliente, para que você esteja sempre ativo com o cliente e sempre ativo dentro do CRM, colocando exatamente tudo o que aconteceu. Inclusive, se aconteceu alguma coisa que o cliente ficou insatisfeito, ficou infeliz com a tua empresa, com o teu negócio. Então, você coloca lá e você coloca uma etiqueta dentro do teu CRM. Cria lá uma etiqueta, coloca uma etiqueta vermelha. Coloca uma vermelha, uma amarela, uma verde. Se tiver verde, o cliente está feliz, está satisfeito. Você vai ter um tipo de linha de relacionamento com esse cliente. Se tiver vermelho, é cliente que teve problema. Se tem um cliente que teve problema, você tem que restaurar a magia. E aí você vai criar um protocolo de como você vai fazer, um roteiro pré-estabelecido, pessoas treinadas para recuperar, para restaurar essa magia. Então, esses 3 pontos são fundamentais para que você consiga fazer com que a sua empresa esteja sempre crescendo, entregando valor para o teu cliente e conseguindo ser muito lucrativa. Vamos lá. Você constrói esse protocolo, né? E você vai etiquetando esse cliente. Mas eu estou falando para vocês de uma forma que você não deve também querer todo tipo de cliente para dentro da tua empresa. Porque a Apple, a Disney, a Harley Davidson e tantas outras empresas, elas não vendem para todo mundo. Elas não vendem para todo mundo. Para quem que elas vendem, então? Elas vendem para pessoas que acreditam no que elas acreditam. As pessoas que estão aí falando mal da Apple, falando, meu Deus, dá para comprar carro com o celular da Apple, tanta gente passando fome no mundo e a Apple lançando o celular por 15 mil reais, óculos por 20 mil reais. A Apple tem as ações sociais dela, mas ela não se importa com esse tipo de pessoa, com esse tipo de público. Então, esse público, essas pessoas, elas merecem uma tarjinha preta. Você também precisa saber demitir clientes. Você precisa saber dizer não para clientes. E agora vamos falar um pouquinho mais, que eu quero me aprofundar agora um pouco com vocês, sobre precificação. A precificação é o grande pulo do gato. Porque dentro de todas as empresas, dentro de todos os segmentos de negócio que nós temos, o que diferencia empresas bem-sucedidas das má-sucedidas é o lucro. Você precisa concentrar muito no teu ponto de equilíbrio, nos seus custos fixos, né? O Beto Sucupira, que é um dos sócios da 3G Capital, do Jorge Paulo Leme, né? Dono da Ambev, Burger King, né? A linha da Lacta, né? Vou falar Lacta, que todo mundo conhece, né? Mas tem uma marca por trás disso. Eles têm, né, um controle de custo muito rigoroso. E ele fala assim, ó, custo é igual unha. Você tem que estar cortando sempre. Então, mantenha sob controle o seu custo, que é muito importante, e mantenha sob controle a tua precificação. Dentro do mercado, existe um grande mal que assola as empresas. E esse grande mal é chamado de margem burra. O que é a margem burra? A margem burra, se vocês jogarem no Google isso, margem burra, vocês vão encontrar o que é a margem burra. A margem burra é quando você faz conta demais para precificar o teu produto. Como assim, Joelson? Eu pergunto às vezes para as pessoas, como é que você precifica o teu produto dentro da tua empresa? Aí a pessoa fala assim, não, eu precifico com 30%. A minha margem de lucro é 30%. Tá, então deixa eu entender. Você está me dizendo que a tua margem de lucro líquido é 30%, ou lucro bruto? Não, o bruto. Tá, que conta que você faz? Eu compro
essa caneta aqui por R$15, eu vou fazer diferente, vou fazer uma conta mais fácil de eu fazer de cabeça. Eu compro essa caneta aqui por R$30, eu coloco mais 50% de lucro, vamos dizer que o meu lucro seja 50%, só para facilitar a conta, tá? Tem gente que coloca 30, tem gente que coloca 20, tem gente que coloca 40, 50, 60. Eu compro por 30, mais 50% é igual a 45. Eu vendo por 45, eu tenho 50% de lucro. Desde quando, cara pálida, que se você comprou por 30, vendeu por 45, você tem 50% de lucro? Essa é a chamada margem burra. Você pega um produto e coloca um percentual sobre o teu custo de compra e você acha que aquele percentual que você imputou sobre aquele produto é a tua margem de lucro. E é óbvio que não é. Por quê? Vamos lá. Se você pegar 30 mais 50%, é igual a 45. Ok. Agora, se você pegar 45 menos 50%, é 22,50. Então, se você for lá e você fizer algo, que você queira fazer uma ação em cima da tua empresa, queira fazer uma promoção, aí você vai lá e vai falar assim, vamos colocar 30% de desconto. Se você colocar 30% de desconto, você já vai estar tendo prejuízo. Por quê? Você pagou 30%, deu 30% de desconto. Aí você vai pagar imposto sobre a tua venda. Aí o cliente foi lá e passou na maquininha de cartão. Você vai pagar a taxa de venda. Aí você paga a comissão para o teu vendedor. Aí você cria um sistema de gamificação. Pronto, você teve prejuízo. É por isso que ela é chamada de margem burra. Então, a margem burra é quando a empresa estabelece preço com base apenas no custo do produto, sem levar em consideração os outros fatores. Fatores que são críticos, como o valor percebido pelo cliente, né, a disposição do cliente em pagar. Isso traz um impacto negativo muito grande dentro da empresa, né, principalmente relacionado aí ao lucro que a empresa deixa de ter, deixa de colocar dentro do caixa, pois acaba deixando o dinheiro na mesa, acaba ficando com a margem muito estreita. E os problemas mais comuns que a gente encontra são preços demasiado baixos, né, frente ao valor percebido, a falta de flexibilidade para poder ajustar esse preço, a dificuldade para manter as margens de uma forma sustentável, e a solução para isso é a precificação estratégica. Então, qual que é essa precificação estratégica? Como que a gente trabalha essa precificação estratégica? É não trabalhando a margem burra, é você entendendo qual que é a tua margem, né, que você precisa ter de lucro dentro da tua empresa. E eu até vou trazer para vocês aqui como que você vai definir a margem que você vai trabalhar. Por quê? O que acontece? Quando você vai definir a margem que você precisa trabalhar, você precisa levar alguns fatores em consideração. O primeiro fator que eu gosto de levar em consideração é o teu custo fixo. Uma vez que você tem o teu custo fixo mapeado, você sabe quanto custa a tua empresa para manter a porta aberta, só para vocês entenderem o que é custo fixo e o que é custo variável. O custo fixo é quanto a tua empresa custa, quanto você teria que pagar se ela não vendesse um único real no mês. Se você tivesse um problema aí, estourou uma pandemia, Deus nos acuda, né? Bater na madeira, mas estourou uma pandemia e você teve que fechar a tua porta. Quanto vai custar a tua empresa com a porta fechada? Uma vez que você entendeu esse custo, vamos dizer que você tem lá, você chegou num denominador, né, de que o custo que você tem para manter, para deixar a tua empresa com a porta fechada, é de R$100 mil. Tá? É o que custa a tua empresa hoje, teu custo fixo. Agora, você vai identificar qual que é o teu potencial de faturamento, né? Qual que vai ser a tua média de faturamento. Vamos dizer que o teu potencial de faturamento médio é de R$200 mil. Então, eu faturo R$200 mil, eu tenho um custo fixo de R$100 mil. Agora, você vai identificar qual que é a tua margem de contribuição. Pessoal, se eu estiver falando aqui coisa que vocês não estão entendendo, por favor, vão mandando aqui no chat. O que é a margem de contribuição? Margem de contribuição é o valor que sobra da venda para pagar o custo fixo. Então, eu comprei essa garrafinha aqui. E paguei R$10 nessa garrafinha. Agora, eu vou vender essa garrafinha por 20. Quanto que sobrou dessa venda? Não é 10, tá? Não é 10. Por quê? Eu vou pagar imposto sobre 20, eu vou pagar
a taxa da maquininha de cartão sobre 20, eu vou pagar o imposto, eu vou pagar a comissão para o meu vendedor sobre 20, né? Então, uma vez que você entendeu o teu custo fixo e o teu custo variável, o custo do produto, o custo da venda, eu vou conseguir elaborar minha margem de lucro. Vamos dizer que eu quero ter 30% de lucro líquido nesse produto. Então, para eu ter 30% de lucro líquido, eu tenho que descontar o preço que eu paguei no produto. Tá? E eu tenho que descontar todas as taxas de venda. Eu tenho que descontar o meu custo de venda, que é o CMV, né? Custo da mercadoria vendida. Então, eu vou agora pegar, eu tenho lá o meu custo operacional, que é a água, luz, aluguel, telefone, internet. Eu tenho, né, todo o meu custo de pessoal. E eu vou somar tudo isso, né, no custo fixo e custo variável para eu poder precificar. Eu sei, para descomplicar, para tornar isso de uma forma mais fácil de vocês entenderem, eu tenho um custo fixo de R$100.000, o meu potencial de venda é de R$200.000, eu vou comprar essa garrafa por 10, vou vender por 20, eu tenho 50% de lucro aqui, 50% de margem, essa é o meu percentual, 100% é igual a 50%. Se eu pegar e imputar 100% de margem sobre o custo do produto, eu tenho 50% de margem. Então, eu vendendo R$100.000, se eu vender 100 mil, eu tenho só 50 mil de lucro. Esses 50 mil de lucro que eu tenho não paga os meus 100 mil de lucro fixo. Então, eu preciso faturar 200 mil com 50% de margem para pagar os meus 100 mil. Se eu só faturar isso, eu empato. Eu não tenho lucro. Então, para eu ter lucro nessa conta que eu fiz aqui, eu preciso trabalhar com 70% de margem. Então, quando você pega o teu custo total, você começa a somar todo o teu custo para você poder precificar, você começa a construir metas mais assertivas para dentro da tua empresa. Mas, claro, você precisa levar em consideração o mercado. Dentro da minha região, tem um concorrente que vende o mesmo produto do que eu, mais barato. Automaticamente, você tem que entregar mais para o teu cliente. O que eu quero falar com entregar mais? Você tem que agregar valor. O cliente ele precisa ter um valor percebido. Ele precisa sentir, perceber um valor. A pessoa ela aceita pagar mais caro no produto, mas desde que você entregue um diferencial para ela, desde que você entregue algo a mais para ela. Né? Nós temos aqui muitas pessoas do ramo do agro. Né? Quando você vai trabalhar com produtos da linha da Bayer, é mais caro. Quando o cliente chega e fala assim, mas está mais caro isso aqui, você fala, mas é Bayer, né? O que a Bayer entrega? Né? Se a gente fala Bayer, se é Bayer, é bom. As pessoas já têm isso enfiado dentro da cabeça delas. Então, a Bayer ela consegue trabalhar com uma margem de lucro maior, mesmo que tenha concorrentes no mercado vendendo o mesmo produto mais barato, com as mesmas características, com a mesma especificidade técnica. Por que a Apple consegue vender celulares mais caros do que a Samsung? Mesmo que, às vezes, a Samsung, a especificidade técnica da Samsung seja melhor. Porque a Apple, ela entrega status. Ela não vende celular, ela não vende computador, ela não vende MP3, MP4, ela não vende tablet. Ela vende uma experiência, ela vende status. Então, as pessoas pagam mais caro pelo status, as pessoas pagam mais caro pelo estilo que a Harley Davidson entrega para elas. Então, você precisa começar a construir dentro da tua cultura organizacional, dentro do teu negócio, algo que tem um valor percebido maior do que a concorrência. E entenda que a fraqueza do teu concorrente é a tua fortaleza. Se o teu concorrente não tem um bom atendimento, você tem que ter um atendimento excelente. Se a tua concorrência não tem um bom estacionamento, você tem que investir num bom estacionamento. Se o teu concorrente não tem um bom aspecto visual, você tem que investir em aspecto visual. Olhe para o teu concorrente. Você tem que estar com o olho no teu concorrente o tempo todo. Quando você vai trabalhar esse modelo de precificação, você tem que trabalhar com markup de percentual escolhido para você chegar no preço de venda ideal. Isso que vai garantir que você tem uma margem saudável. Eu já vou explicar para vocês como que vocês vão fazer esse markup, como que vocês vão trabalhar essa precificação.
O markup de percentual é diferente da margem burra. Você precisa definir um markup de percentual adequado para o teu negócio. Esqueça o preço que o teu concorrente está praticando no mercado. Você precisa encontrar o teu preço. O preço para que você tenha lucro dentro do teu negócio. Então, você vai definir o teu markup de percentual adequado, vai levar em conta todos os fatores de valor agregado, de valor entregado para o cliente, valor percebido para o cliente, vai olhar para a concorrência, vai se focar nas fraquezas do teu concorrente, a fraqueza do teu concorrente tem que ser a tua fortaleza, não queira bater de frente com a fortaleza do teu concorrente, você só vai se machucar. Se você tem um concorrente dentro do teu mercado que é muito forte em um determinado ponto, vai explorando as fraquezas dele, para que você consiga ter lucro. Porque o objetivo de uma empresa é ser lucrativo. Uma vez que você definiu esses pontos, agora está na hora de você fazer uns finos ajustes. Você trabalhar esses ajustes considerando, né, o preço final. Eu vou dar um exemplo para vocês lá da loja lá que eu comprei lá do Colonão. Quando eu comprei a loja do Colonão, eu percebi que ele estava com uma precificação errada. Né? Ele trabalhava com percentual, até com o markup certo, até que ele precificava utilizando o markup, não utilizava a margem burra, mas ele tinha uma margem baixa. Ele tinha margem de 30%, 40% e até 50%. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, quando eu entrei dentro da empresa, que eu comprei a empresa, eu subi tudo para markup de 70% de margem. O que significa ter um markup com 70% de margem? Significa que o custo do produto, o custo de compra do produto, é 30% do meu preço de venda. Simples assim. Eu comprei por 10, eu vou vender por 30. O custo do produto é 30%. 70% é a margem. Já é uma margem muito alta. Depende do segmento. Quais os segmentos, quais os setores que você pode trabalhar com essa margem? Todo o segmento de alimentação. Todo. Tá? Restaurante, hamburgueria, pizzaria, pastelaria, todos eles. O que acontece? Os ingredientes do teu produto, o teu custo do produto é 30%, no máximo, 30% do preço do teu produto final. Se você tem uma pizzaria e a pizza de mignon que custa R$30, você vai vender essa pizza por 100. Aí, em determinados momentos ali do teu negócio, você vai fazer ações promocionais. Você vai dar 30% de desconto, você vai vender por R$70 essa pizza e você ainda vai continuar tendo um bom lucro dentro desse produto. Então, o que eu fiz quando eu entrei dentro do Colonão? A primeira coisa que eu entrei foi subir a margem do produto para 70%. Fiz uma promoção de 50% de desconto. Por quê? A composição do preço do produto, 100% do preço do produto, somente 30% é custo do produto. Se eu dei 50% de desconto, eu continuei tendo 20% de lucro no produto. 20% bruto, obviamente. Então, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais dentro dessa nossa fala aqui, eu quero trazer para vocês como que você calcula a margem de lucro, por exemplo, de 30%. Depois que você aprender a calcular de 30%, você vai aprender de 25%, de 15%, de 10%, de 5%, de 50%, 70%, 80% e até 95%. Tá? Então, ele vai de 5% de lucro até 95% de lucro. Vai depender do qual é o teu objetivo de lucro. Lembrando que a agropecuária, por exemplo, o mercado do agro, tem produtos que você não tem margem. Adubo, por exemplo. Sua margem de lucro é 5%, mas dentro da margem de lucro de markup. Agora, se você tem pintainho na tua agropecuária, esse pintainho você consegue ter 60%, 70% de margem nele. Medicamento, 70%, 80%, 90% de margem nele. Então, como que você vai trabalhar para você calcular o teu preço? Como que você vai fazer a calculadora de precificação? Primeiro ponto é determinar o custo total. Pessoal, muito cuidado. Agropecuária, supermercado, farmácia, muito cuidado na hora de você precificar. Por quê? Porque você tem impostos.
impostos que, se você não calcular no teu preço, você vai ter prejuízo. Você tem ST, você tem IPI, você tem ICMS. E se você, quando você compra, né, a tua mercadoria, principalmente se ela vem de outro estado, vem um valor na nota. Aquele valor é o valor do produto. Se você não souber fazer conta, você vai estar ferrado. Se tiver um imposto de IPI, mais ainda, né? Tem produtos com 6% de IPI, tem produtos com 8%, tem produtos com 11%. ST, tem estado com 13%, com 12%, com 17%, com 19%. Então, primeiro, você precisa calcular todos os custos que envolvem o teu produto, seja, né, um produto, seja um serviço. Então, calcule todos os custos envolvidos na produção do teu serviço ou na aquisição do teu produto. Vai incluir matéria-prima, vai incluir mão de obra, imposto, despesa operacional. Uma vez que você chegou nesse número, você agora vai obter a margem de lucro. Vamos considerar aqui a margem de lucro de 30%. Eu quero ter 30% de lucro na venda. Eu vendi, eu quero ter 30% de lucro. Então, você vai aplicar o markup multiplicador de 1,43. Tá? Então, dentro dessa matemática ali que você vai fazer, para você fazer esse cálculo, né, e essa conta de markup, ela às vezes complica, mas eu vou facilitar muito a vida de vocês. Eu estou olhando aqui só para baixo, só para eu pegar a calculadora para eu ter certeza aqui. Né? Se eu paguei R$30 no produto, né, eu vou aplicar uma margem de 30%, eu vou fazer 30%, que é o meu custo do produto. Eu peguei o que eu paguei no produto, os impostos, o frete, tudo, e eu embuti no preço do produto. E o meu custo final foi de R$30. Eu vou pegar R$30 e eu vou dividir, bem simplesinha, anotem essa conta aí, tá? Se eu quero ter 30% de lucro no produto, eu paguei R$30, eu vou pegar R$30 e eu vou dividir por 0,70. O meu preço de venda vai ser de R$42,85. Então, eu quero que vocês façam aí, anotem aí, né? Se vocês têm papel e caneta, eu quero que vocês anotem aí a seguinte tabela. Faz uma tabela assim, ó. Coloca assim, 0,95 igual a 5% de lucro. 0,90 igual a 10, 0,85 igual a 15, 0,80 igual a 20, 0,75, 25, 0,70 igual a 30, e vai até 0,05. 0,05 é igual a 95% de lucro. Tá? Então, toda vez, faça isso, que é uma coisa muito simples e muito fácil de você fazer. Aí eu quero ter 50% de lucro. Como é que eu faço a conta? Pega o teu custo do produto, com todos os encargos embutidos nele, e divide por 0,50. E você vai ter o preço de venda. Agora que você sabe fazer conta para precificar o teu produto, e você já sabe qual que é o teu custo fixo, olha para o teu potencial de venda, olha para quanto você fatura hoje, olha para o teu custo fixo, e encontra qual é o markup multiplicador ideal para dentro do teu negócio para que você tenha lucro. O que vai acontecer aí? Pode acontecer duas coisas. Você encontrar uma fonte de dinheiro, ou você descobrir que, se você fizer isso, você vai ficar fora do preço do mercado. Você pode falar assim, não, beleza, eu vou comprar 1 quilo de ração e eu vou pagar R$5 nesse quilo de ração. E dentro do meu custo fixo, para eu ter lucro, eu tenho que trabalhar com 70% de margem. Então, eu vou pegar 5 e eu vou dividir por 0,30. Eu tenho que vender o quilo dessa ração a R$16,66. Aí eu vou ter lucro. Aí eu vou pagar todas as minhas contas e vou ser feliz. E vou ganhar dinheiro. Só que o meu concorrente está vendendo a mesma ração da mesma marca a R$ 9,99. E eu não tenho como entregar mais valor do que simplesmente entregar ração. Então, você tem um problema que você precisa resolver, que é reduzir o teu custo fixo.
Reduz o teu custo fixo. Começa a olhar em volta do que você pode reduzir do custo fixo. Planilha todos os seus custos fixos. Na formação para empresários, vocês vão ter planilhas, vocês vão receber essas planilhas. Vocês vão ter planilha para calcular o custo fixo, vai ter planilha para fazer precificação de produto. Vocês vão receber todo esse material. Mas hoje vocês não têm esse material. Então, pega e lista, faz uma lista de tudo que você tem no custo fixo. Conta de água, luz, telefone, internet, contador, marketing, aluguel. Coloca todos os seus custos fixos listados e começa a olhar um a um o qual você pode cortar custo, ou reduzir ou eliminar aquele custo de uma vez por todas. Chegou na calculadora final, aí você olhou e não tem mais nada que você pode cortar de custo. Não tem mais o que você tirar e você ainda precisa praticar uma margem alta para você ter lucro. O que você vai fazer agora? Você vai trabalhar, mas incessantemente para aumentar as suas vendas, segurando o custo fixo. A grande maioria das empresas, quando eu chego dentro das empresas, elas têm um custo fixo até enxuto. Só que as vendas são baixas. Ele não consegue escalar a venda. Aí eu vou olhar para a estratégia de marketing, está errada, ou a estratégia de marketing. E aqui que está o grande problema da grande maioria das empresas. E algumas que começam a subir demasiadamente o custo fixo, começam a inflar o custo fixo e não sobe o faturamento. Se você está aumentando o teu custo fixo, o teu faturamento tem que aumentar proporcional ou mais. Porque senão você vai ter problemas. Não adianta você saber precificar se você não saber controlar o custo fixo ou se você não souber vender. O custo variável não é problema. Tem gente que fica caçando pelo em ovo, achando que o custo fixo é um problema. O custo fixo não é um problema. Por que o custo fixo não é um problema? O custo variável, desculpa. Por que o custo variável não é um problema? O custo variável ele não é um problema porque ele só acontece na venda. Se você não vender, ele não existe. Reposição de estoque é outro problema muito grande dentro das empresas. Você, dentro do mês, vamos voltar lá para aquela conta. Você faturou R$200 mil e R$100 mil foi de custo de mercadoria. Aí você se anima, se empolga e vai lá e compra 130 mil no mês seguinte. E fatura os mesmos R$200 mil. Você comprou 30 mil a mais do que você vendeu no mês passado. Sabe o que vai dar no mês que vem? Furo de caixa. Não vai fechar a conta. Você vai fechar no vermelho. Naquele mês você vai ter prejuízo. Por quê? Porque você comprou mais do que você vendeu. Tem, acho que é o Denis, que falou que vai montar uma empresa, ainda está construindo a empresa. Já coloca na tua cabeça que o teu estoque tem que estar pago quando você inaugurar. Porque senão não tem capital de giro que aguente. Não tem capital de giro que aguente. E se você não aguentar, você vai começar a recorrer a crédito. E quando você começa a recorrer a crédito, que você vai pagar juro, você começa a diminuir a tua margem. Porque não tem como a tua margem ficar acompanhando o juro de mercado. Você vai lá e faz um empréstimo lá com base na Selic. Aí a Selic sobe, desce, mas mais sobe do que desce, né? Desde a pandemia nunca mais desceu, só subiu. Desde que passou a pandemia. E aí a tua taxa de juros só vai subindo. Não tem como você ficar aumentando a tua margem de lucro para você pagar as tuas contas. Vai chegar uma hora que você vai ficar fora do mercado. Você vai começar a ficar conhecido como careiro. E a fama que você tem que ter é assim, ó, lá é caro, mas é bom. Essa fama é boa. A fama de barateiro não é boa. Por quê? Se você quiser qualquer ajuste de preço, as pessoas vão sentir que você vai perder cliente. Você tem que entregar um preço justo. Então, utilize o markup de multiplicação, encontre qual é o número que você tem que chegar. Liste o teu custo fixo. Encontre o markup que você vai pagar todas as contas e vai ter lucro. Ah, não, se eu trabalhar com 30% de lucro, eu pago todas as contas e tenho lucro. Perfeito. Eu recomendo que o lucro
tem que estar entre 30% e 50%. Esse é o recomendável para que você tenha uma empresa saudável. Se você tiver menos do que isso de margem, menos do que 30% de margem, começa a ficar apertado as coisas. É claro, é óbvio, você vai perceber lá na formação, você vai perceber depois nas consultorias, que eu vou colocar lá produtos com margem baixa. Eu mesmo lá no Colonão, se vocês forem ver, eu tenho produtos que eu dei 70% de desconto. Se eu dei 70% de desconto, eu estou vendendo no preço de custo. Se eu estou vendendo no preço de custo, eu estou tendo prejuízo naquela venda. Por quê? Porque eu vou pagar imposto, porque eu vou pagar taxa de maquininha, porque eu vou pagar comissão, porque eu tenho custo operacional. Mas não, aquele é o boi de piranha. Aquele é o pão da padaria que vai atrair o cliente para dentro do meu mercado, que vai comprar o queijo, que vai comprar o presunto, que vai comprar a margarina, que vai comprar o leite, que vai comprar o sonho, que vai comprar a torta, que vai comprar o bolo, que está com o mercado lá em cima. Então, não tem problema eu sacrificar a margem de um produto desde que eu esteja dentro de uma estratégia muito bem estruturada, muito bem elaborada. Ou, muitas vezes, eu fui lá e eu comprei um produto. Comprei essa garrafinha aqui, eu comprei 1000 garrafinhas dessa. Eu já vendi 500 garrafinhas dessa com uma margem de 70% de mercado. Eu já ganhei dinheiro, eu já paguei as 1000 com as 500. Eu já paguei as 1000 e já tive lucro. Agora eu vou pegar as outras 500 e eu vou fazer uma promoção. 50% de desconto. Vou meter 50% de desconto, 60% de desconto, 70% de desconto. Mas é o boi de piranha. Ela está atrelada, ela está relacionada à venda de outro produto. Tá? Então, a precificação, a estratégia de precificação, ela é fundamental para que você saia do operacional e se posicione na estratégia. Porque sem dinheiro, você não consegue contratar. Sem contratação, você não consegue estruturar o seu operacional. Você não consegue ter pessoas boas e engajadas. Você não consegue pagar bem essas pessoas, porque a tua margem é estreita, é curta. Então, você não consegue pagar bem elas. Você fica espremido na margem. Você não consegue fazer com que saia daquele platô e você fica voltando para o operacional. Voltando para o operacional. Fica patinando. Vai deslizando e vai voltando para o operacional várias e várias e várias vezes. E é isso que não pode acontecer. Então, quando você vai fazer uma precificação, você precisa entender que a precificação ela tem que ser dinâmica, porque você precisa trabalhar com ajuste de preço em tempo real, com base de fator de oferta, demanda de mercado, comportamento de cliente. Eu mesmo percebo, às vezes, eu vou lá e precifico, coloco 70% de margem no produto, porque os meus concorrentes não sabem o que eles estão fazendo a margem burra, estão com o preço mais baixo. Aí eu olho, percebo, vou lá e coloco uma promoção e ótimo, eu consigo fazer ainda com que aquele produto gire, consigo fazer aquela venda. Eu preciso ter uma análise onde eu possa trabalhar de uma forma que eu estique e volte o preço sem prejudicar a venda do produto. Então, eu preciso identificar qual que é o ponto ótimo entre o preço e o volume de venda. Eu posso sacrificar um pouco mais a margem desde que eu tenha um volume de venda grande. O que eu fiz lá no Colonão nesse final de semana passado? Eu sacrifiquei a margem, mas eu tive um volume de venda excepcional. Eu faturei 50 mil reais em 3 dias, numa loja que faturava 10 mil por mês. Por mês. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei a elasticidade do preço, mas em busca de maximizar minha receita. Então, eu consegui ganhar muito do volume. Outra coisa, faça testes. Faça teste de preço. Tá? Faça um teste A e B. Pega aquele produto e coloca no preço. Eu fiz isso muitas vezes. Vou lá e coloco um preço dentro de um produto, coloco aquele produto na gôndola e vou percebendo o comportamento. De repente, no meio do dia, no meio da semana, eu vou lá e mudo aquele preço para mais ou para menos. Mudei o preço para mais, coloquei minha margem lá em 70%. O produto continuou vendendo, deixa ele com 70% margem. Parou de vender, volta para 60%. Ainda não vendeu, coloca em 50%. E o oposto também é verdadeiro. Então, você vai experimentando e vai criando estratégias. Né? Você vai desenvolvendo modelos para que você possa encontrar.
nem sempre você precisa trabalhar com 70% de margem. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Essa garrafinha aqui que eu estou na minha mão, ó, ela é um kit de 3 garrafinhas. Todo mundo já viu essas garrafinhas aqui, ó. Kit motivacional com 3. Eu estava vendendo essas garrafinhas lá na loja por R$ 29,90. Eu paguei R$10, né? Eu comprei esse kit de 3 garrafinhas por R$10. Comprei lá em São Paulo, lá no Brás, em São Paulo. Eu trouxe para a loja e coloquei R$ 59,90. R$ 59,90. Coloquei 50% de desconto, de R$ 59,90 por R$ 29,95. Vendeu que nem água. Mas vendeu tudo, limpou o estoque. Estou com uma margem de 70, mas com uma jogada de preço, com uma estratégia de preço. Os meus concorrentes estão vendendo a 49, 39. Eu estou vendendo a 29,90 e estou ganhando mais dinheiro que eles. Por quê? Porque eu acertei na compra. Eu consegui trabalhar uma estratégia para diferenciar essa precificação. Precisa ter uma inteligência de mercado. Você precisa monitorar continuamente a concorrência. Entenda, vá até os mercados, vá até o teu concorrente, analise o preço que ele está fazendo, tenha uma tabela, saiba, você precisa saber mais do preço do teu concorrente que o teu concorrente. Você tem que estar sempre à frente, porque assim você consegue se ajustar dentro da tua estratégia. Você consegue trabalhar, quando você percebe que o teu concorrente não tem um produto, você pode trabalhar com uma margem maior. Se você percebe que ele vai fazer uma promoção, não tem problema você queimar um pouquinho do teu produto, um pouquinho da tua margem para mostrar que a promoção dele não é tão boa assim. Então, o preço, ele é um fator fundamental dentro do sucesso, dentro do resultado que você vai ter dentro da tua empresa. A Daiane perguntou aqui, falou que ficou com dúvida na relação de como colocar o custo fixo dentro da precificação do produto. Não tem problema, Daiane, vou te explicar de novo, tá? Vamos lá. Você encontrou o teu custo fixo, certo? Agora que você encontrou o teu custo fixo, você precisa descobrir o quanto que você precisa vender para ter lucro e pagar o teu custo fixo. Então, digamos que vamos fazer uma conta aqui para ser mais fácil para todo mundo. Eu sei que essa aula é um pouco mais densa, um pouco mais pesada, porque a gente fala de número, mas o sucesso da empresa está em números. Se você não sabe fazer conta, se você não aprender isso, e você está dentro do mercado e você vai abrir uma empresa, a probabilidade de você dar com a cara na água é muito grande, tá? Fica tranquilos, tá? Assim, até vou pôr aqui para vocês, vou adiantar um pouco mais para vocês. A gente está dando essas 3 aulas gratuitas e na sexta-feira eu vou liberar uma condição exclusiva para vocês, caso vocês queiram adquirir a formação para empresários. Dentro da formação para empresários, a gente explica tudo detalhadamente. Então, você vai ter uma aula como calcular o preço fixo, como encontrar o preço fixo, como encontrar a tua margem de contribuição, como fazer a precificação correta. E se você tiver qualquer dúvida, vai ter uma equipe de especialistas te ajudando. Além disso, a gente vai ter outras aulas gratuitas, outras aulas ao vivo, né, como essa, para tirar dúvida no modelo de mentoria. Então, como é que funciona o modelo de mentoria? Cada um abre o microfone, fala as suas dúvidas, fala as suas dores, e eu vou ajudando vocês, né, aí especificamente, tá? Dentro de cada negócio. Mas eu vou explicar aqui rapidamente, né, para que a gente vá para o próximo tema aqui para a Daiane. Então, vamos lá, Daiane. Você foi lá e encontrou o teu custo fixo. O teu custo fixo é R$10 mil, para ficar uma conta mais fácil de você entender. Você encontrou o teu custo fixo, é R$10 mil para você manter a tua porta aberta. Com água, luz, telefone, aluguel, internet, computador, salário, né? A folha salarial é R$10 mil. Aí, você olha lá para as tuas vendas, para o teu potencial de faturamento, e você identifica que o teu potencial de faturamento é de 20 mil. Então, a tua empresa custa 20, custa 10, e o teu potencial de faturamento é 20. Hoje você fatura 20 mil reais. Qual que é a margem que você precisa trabalhar para você pagar todas as contas e ter lucro? No mínimo 60%. Se você trabalhar com uma margem de 50%, você só empata. Você vende 20, paga 10 e não sobra nada. Se você trabalhar com 60%, você vai ter 10% de lucro líquido. Como que você vai fazer essa conta, então? Você vai pegar o teu custo do produto ou o custo do serviço, o custo total, e vai fazer dividido por
40. Se você pegou essa garrafinha aqui, pagou R$10 nela, pega 10 dividido por 0,40. Vai aparecer o preço de venda para você. Se você vender nesse preço, você, no final, vai pagar todas as suas contas e vai sobrar 10% de lucro para você. Ficou claro? Conseguiu entender agora? Me dá um sinalzinho aí, por favor. Bom, vamos lá. Para a gente sair desse tema aqui, que é a precificação. Quero trazer para vocês como que vocês evitam alguns erros comuns na hora de precificar o produto, tá? Erros comuns. Precificar apenas com base no custo. Então, para você fazer a precificação, você deve evitar definir o preço apenas com base no teu custo. Você tem que levar em consideração outros fatores, como principalmente o fator do valor percebido pelo cliente e o quanto ele está disposto a pagar pela solução do problema dele. Você tem lá uma oficina mecânica, você tem uma oficina de lataria e pintura. O cliente chega lá com um Jaguar. O cliente chega lá com uma BMW. É claro que você vai trabalhar com uma precificação diferente do que você faria com um Gol. Porque esse cliente, ele está disposto a pagar mais e ele está disposto também a entender e a perceber o teu valor. Você que precisa trabalhar essa precificação. Inclusive, se um cliente desse chega na tua empresa para fazer uma manutenção no carro dele, por exemplo, eu estou dando esse exemplo aqui, e você joga um preço muito baixo, ele vai embora. Eu vou desafiar vocês aqui a ler uma página de um livro. A primeira página do livro As Armas da Persuasão, de Robert Kiyosaki. Robert Cialdini. Robert Kiyosaki é outro. Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. Na primeira página, ele conta a história de uma joalheria dos Estados Unidos, no Oregon, se eu não me engano, que tinha joias turquesas, se eu não me falha a memória, dentro da sua joalheria. E essa joalheria ficava numa rua muito movimentada, luxuosa. Uma rua de várias joalherias. E aí, essas joias turcas não vendiam. Estava encalhado lá na joalheria e não ia de jeito nenhum. Então, a dona da joalheria resolveu liquidar. Resolveu fazer um feirão para torrar todas aquelas joias. E naquela época não tinha WhatsApp como tem hoje, não tinha comunicação que tinha hoje, então ela deixou um bilhete para a gerente da loja. Venda todas as joias por metade do valor. Venda todas as joias turquesas por metade do valor. Só que quando ela escreveu metade, ela colocou o 1/2. Só que ela escreveu um pequenininho e o 2 grandão. E deixou o bilhete para a gerente e ela foi viajar, ela foi para comprar mais joias. Quando a gerente chegou no outro dia na loja, ela leu o bilhete e ela entendeu, venda todas as joias turquesas pelo dobro do valor. E ela fez. Foi lá, pegou, arrumou a vitrine, colocou as joias turquesas e colocou o dobro do valor. Quando a dona da joalheria voltou, não tinha mais nenhuma joia. Ela tinha vendido tudo. E ela começou a murmurar, poxa vida, tive que perder dinheiro com aquelas joias para poder vender. Quando ela foi olhar o caixa, ela se surpreendeu. Tinha 3, 4 vezes mais valor em dinheiro do que ela esperava. E ela foi procurar a gerente e falou assim, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, não sei de onde se tirou essa ideia, mas foi maravilhosa. Nós colocamos o dobro do valor e vendeu tudo. Ela falou, não, mas era por a metade. Ela falou, não, mas olha que o bilhete. E aí ela procurou o Robert Cialdini e falou, não sei, não entendi o que aconteceu. E o Robert Cialdini, ele é um psicólogo especializado em comportamento de compra, e ele explica falando a seguinte situação. Numa rua de grandes joalherias, de uma área de luxo, onde passam senhoras endinheiradas, onde elas veem o preço de uma joia barata, elas associam a má qualidade. É ruim, não vou comprar. Quando elas viram as mesmas joias com o dobro do preço, elas relacionaram a qualidade. É bom, eu vou comprar. Então, essa joalheria ganhou muito dinheiro.
porque ela, sem saber, acabou acertando no modelo de precificação da empresa dela. Então, toma muito cuidado na hora de você precificar o teu preço, não levando em consideração somente o custo, mas todos os fatores. Outro erro comum é não considerar a concorrência. A gente precisa fazer uma análise cuidadosa de preço e criar uma estratégia da concorrência. Então, a gente precisa posicionar a nossa oferta de forma competitiva. Que nem eu falei para vocês, se você tem um supermercado que você vende banana a R$3 e o teu concorrente vende a 1, o cara vai falar assim, meu Deus do céu, eu não vou lá naquele mercado, se a banana está 3, imagina o resto. Lá no outro está 1. Então, você precisa entender e poder fazer também esse ponderamento, né? Outra questão, falta de flexibilidade no preço. Você tem que ser flexível. Esteja preparado para ajustar de uma forma muito rápida os preços conforme a mudança do mercado. E conforme também o comportamento do consumidor. Principalmente quando a gente está falando de sazonalidade. Agora, domingo é Dia das Mães. O Dia das Mães está se aproximando. Você tem produto de Dia das Mães que está encalhado, que você colocou e não vendeu. Hoje já é quarta-feira. E o teu produto está lá. Sabe o que vai acontecer se esse produto não vender até domingo? Só ano que vem. Você vai ficar com o dinheiro parado 1 ano. Tem essa flexibilidade. Outra questão, ignorar a psicologia de preço. Né? Considere a percepção, a preferência do cliente ao definir o teu preço. Evite pontos de resistências psicológicos. Quais são os pontos de resistências psicológicos? O número próximo do bola. Né? Se você tem um produto que você vai vender a R$100, não coloca R$ 99,90. Não coloca R$ 129,90. Não coloca R$ 39,90. Esses números, ele tem, né, uma trava. A pessoa arredonda para cima. Você perde o fator desses números. Quando que você deve trabalhar com esses números? Quando for quebrado, 133,25. 133,25 a pessoa arredonda para 130. Não vai arredondar para 140. 136,49. A pessoa não vai arredondar para 140, ela arredonda para 130. Outra coisa, preço cheio é igual a bom. Preço quebrado é igual a mais ou menos. É igual a barato. Então, você precisa trabalhar essa psicologia de preço, estudar sobre isso. Não faça números muito quebrados próximo de números de bola, perto de 200, perto de 150, perto de 140. Preço quebrado tem que ser no meio termo. Tá? Você pode até fazer 183,42, mas não 189,90. Só vai arredondar para cima. Tá? Então, as empresas que ignoram, né, esses erros na hora da precificação, na hora de definir esses preços com base no custo, não considerando esses fatores, não considerando a concorrência, a psicologia do consumidor, deixa muito dinheiro na mesa. Perde muito. Outra coisa que é muito importante, quando você compra um produto, você tem que ter um tempo de giro daquele produto. Você comprou um produto, você vai olhar para aquele produto e você vai determinar um tempo de giro para ele. Eu gosto de determinar o tempo de giro com base no prazo que o meu fornecedor me dá. Se o meu fornecedor me deu 120 dias para pagar, o tempo de giro desse produto é 120 dias. Se der 121 dias, eu vou fazer uma ação para aquele produto girar. Eu não posso ficar com aquele produto parado na minha prateleira. De jeito nenhum. Eu vou estar perdendo dinheiro se ele continuar lá, se ele ficar lá. Então, eu vou criar um sistema para que ele gire dali. Vamos lá. Acelerando o crescimento com essa precificação estratégica. Quando a gente ajusta isso, eu já falei para vocês, aula passada, Pareto 80-20. Quem não assistiu, vai assistir. Chama a Naira, chama o Daniel e pede o link da reunião gravada. A gente não disponibiliza normalmente, mas para vocês que estão assistindo aqui, a gente vai disponibilizar. Você foi lá, você entendeu o teu custo fixo, você já definiu o teu Pareto 80-20. Agora, chegou na hora de você usar isso a teu favor para que você tenha lucro, para que você tenha resultado. Você vai trabalhar numa estratégia para aumentar a receita. Então, você define uma estratégia de precificação que vai impulsionar
significativamente a tua venda, as tuas receitas. À medida que você vai estabelecendo o preço, vai alinhando o valor percebido por cliente, você vai aumentando essa margem. Mas no começo você trabalha com uma margem, né? A estratégia do chamado boi de piranha. Você tem que ter, junto com essa estratégia, uma estratégia de margem lucrativa. Então, você precisa criar um markup estratégico, uma precificação estratégica, que vai garantir lucro saudável. Não dá para você ficar somente com uma estratégia de aumento de receita, porque estratégia de aumento de receita está ligado diretamente à promoção. Está ligado diretamente ao investimento em marketing. Investiu em marketing, aumentou o teu custo. Aumentou, né, o teu custo fixo. Diminuiu o teu preço, fez uma promoção, diminui a tua margem de lucro. Você não pode estar somente com ela rodando. Você tem que estar com ela e com mais uma que vai te trazer um equilíbrio, que vai te trazer margem saudável. E isso vai permitir que o teu negócio se expanda e isso vai permitir que você invista em inovação. A terceira, veja só, terceira estratégia de precificação é uma estratégia que vai te trazer vantagem competitiva. Então, você tem uma estratégia para atrair o cliente, uma estratégia para você ter lucro. Agora, uma estratégia para você ser competitivo. Então, você precisa criar uma precificação estratégica que vai te destacar no mercado. Não é aquela do preço barato que vai atrair o cliente, não é aquela do preço que vai te trazer lucro, é aquela que vai te destacar dentro do mercado, é aquela a qual os clientes vão te reconhecer por ela. É aquela que você não vai ficar oscilando, ela vai ser travada, mas vai trazer clientes fiéis. E isso vai dificultar a entrada de concorrentes. Vamos dar um exemplo assim. Por um tempo, eu fui gerente de um centro automotivo, e o nome desse centro automotivo era Amortece Choque. Então, qual era o nosso produto que trazia vantagem competitiva? Amortecedor. Então, o nosso amortecedor, nós garantimos uma boa compra, garantimos um preço tabelado, nós trabalhávamos com a margem de 30% em cima, mas nós éramos reconhecidos dentro do mercado como uma empresa que vendia amortecedor. Todo mundo pensava em amortecedor, pensava em amortecedor. Dentro do teu mercado, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ter um produto que seja o produto que vai te trazer o reconhecimento. A quarta estratégia é a estratégia de escalabilidade. Então, crie uma estratégia de precificação robusta dentro do teu negócio que possa fazer com que você consiga escalar o teu negócio de maneira sustentável. Isso vai abrindo espaço para você conseguir expandir, vai fazendo com que você abra novas unidades, vai conseguindo fazer com que você tenha novos investimentos. Eu não vou conseguir falar aqui hoje, mas eu vou trazer uma pincelada só. Todo o faturamento líquido da tua empresa, precisa ser dividido por 3. Chegou no final do mês, passou a régua, faturamento líquido dividido por 3. Um terço, capital de giro, deixa no caixa para girar. O segundo terço, investimento. Não invista mais que um terço, nem menos que um terço. Se você investir menos que um terço, você fica para trás. Chega alguém e vai trabalhar um investimento robusto e vai passar na tua frente e você vai ficar pequeno, vai continuar pequeno. Se você investir mais, você vai sangrar a tua empresa e você vai ter problemas de capital de giro. E o terceiro terço, você vai deixar ele como uma reserva. Essa reserva pode ser a distribuição de lucro no final do ano, ou ela também pode ser a fortaleza para o capital de giro e para o investimento. Tá? Então, essas 4 estratégias bem alinhadas dentro da tua empresa, vai fazer com que você tenha uma empresa altamente lucrativa, vai fazer com que você consiga ter um alto desenvolvimento dentro do teu mercado, vai fazer com que você se posicione e tenha uma empresa saudável. Então, vamos lá. O que nós falamos aqui hoje, tá? De uma forma resumida. Quais são os elementos chaves dessa gestão estratégica? Primeiro, que eu falei lá no começo, visão estratégica. Visão a longo prazo. Siga os líderes, né? Essas empresas, elas possuem uma visão clara de longo prazo. Ela tem propósito, né? Um mapa estratégico. Como eu falei para vocês, a Disney não vende um parque de diversão, mesmo sendo um parque de diversão. Ela vende a alegria, ela vende a magia. A Harley Davidson não vende motos, vende um estilo de vida.
A Apple não vende tecnologia, vende status. Então, crie o seu propósito, defina por que você existe dentro do mercado, por que eu tenho que comprar de você e não do seu concorrente. Né? Se posicione, guie todas as suas decisões dentro dessa estratégia. Inove constantemente dentro do teu negócio, dentro do teu mercado. A empresa que não inova morre. As empresas que se acomodam e não vão em busca de inovação, elas são facilmente superadas. Facilmente outra empresa vem, passa na frente e consegue ganhar mercado e consegue se deixar para trás. Então, quando você define, estrutura muito bem o teu modelo de negócio, você sempre vai estar se mantendo à frente da concorrência. Você sempre vai estar mantendo um passo à frente. Então, pega a tua visão estratégica e coloca a inovação. Para onde você está indo e como que você vai chegar e como que você vai chegar lá diferente. Foco no cliente, crie uma magia, recupere o cliente, envolva o cliente, entregue valor para ele, faça com que ele aceite pagar mais caro pelo produto que você está oferecendo, porque você atende ele de forma diferente. Né? Gestão da marca, gerenciamento da marca, seja sólido, seja reconhecido pela tua marca, pela tua empresa. Tenha um ativo muito valioso, que é o teu branding, que é tudo que envolve o teu nome, a tua marca, seja referência. Né? Quando a gente é referência, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo de sabão em pó, que marca que vem na cabeça de vocês? Coloca aí no chat. Qual é a marca que vem na cabeça de vocês quando eu falo de sabão em pó? Quando eu falo água sanitária, qual é a marca que vem na cabeça? Quando eu falo hastes flexíveis, né? De repente você fala, hastes flexíveis, o que é isso? Cotonete. Cotonete é uma marca. O cotonete não é cotonete, é haste flexível. Cotonex é uma marca. Então, isso é ser referência. Se eu falar refrigerante de cola, qual é a marca que vem na cabeça? Então, seja referência dentro do teu setor, dentro do teu mercado. Nós temos, né, a inovação como um dos pontos mais importantes dentro de uma empresa. Não entre para ser mais um dentro do mercado. A inovação ela tem um papel muito grande, fundamental para que você se torne líder, para que você tenha uma empresa autogerenciável, uma empresa autossustentável, para que você tenha sucesso no seu negócio. Então, sempre tem a cultura da inovação, sempre tem a cultura da visão, da liderança. Seja um político dentro da tua empresa. Né? Implemente esses elementos que são fundamentais para que você tenha sucesso, para que você se destaque, como as empresas que nós utilizamos aqui como referência aqui hoje. Então, vamos lá. Quero trazer aqui para a gente ir já se encaminhando, temos aqui só mais 20 minutos, eu quero deixar um tempinho aqui também para conversar com vocês, tirar dúvidas. Tá? Eu quero trazer para vocês algumas dicas para você desenvolver uma estratégia de gestão eficaz. Mantenha-se atualizado sobre as melhores práticas do teu setor de atuação, estude sobre o teu setor. Quando eu falo sobre estudo sobre o seu setor, não estou falando para você estudar sobre o operacional, mas estude sobre tudo que envolve, como o mercado está dizendo que vai ser, qual é o mercado futuro do agro, do supermercado, da oficina, da lataria, da pizzaria, como isso está se desenhando futuramente. Compreenda a necessidade e as preferências do teu público-alvo. Não adianta você ter uma empresa que vende de tudo. Eu já falei isso lá no meu Instagram, quando eu cheguei e comprei o Coronão. Falei isso na aula de segunda-feira também. Não adianta você querer vender para todo mundo e vender de tudo. Quem quer vender de tudo não vende nada. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Entenda exatamente qual é a necessidade do mercado, a necessidade do teu cliente e a preferência que ele tem. Desenvolva uma visão estratégica e clara de longo prazo para o teu negócio. Invista continuamente em inovação de produto, serviço, modelo de negócio, principalmente modelo de negócio. Dentro da formação para empresários, nós temos um módulo especial que fala somente sobre inovação de modelo de negócio. Como que você, com o teu negócio, pode inovar dentro da tua empresa, dentro do teu segmento de mercado. Crie uma cultura organizacional que incentive a criatividade e a melhoria contínua. Nós temos dentro da formação um módulo que fala somente sobre endomarketing. Me perdoe, mas eu estou falando para vocês o que vai ter na formação para vocês já ficarem preparados, para vocês tomarem a decisão correta. O endomarketing nada mais é do que um marketing interno, campanhas de marketing interno que você faz
para que você consiga objetivos dentro da tua empresa. Então, quando nós estamos falando de marketing, nós estamos falando de atrair cliente. Quando nós estamos falando de endomarketing, nós estamos falando de campanhas de marketing interno. Faça uma campanha de marketing interno para descobrir a melhor ideia sobre inovação no teu modelo de negócio e premie o colaborador que trouxe essa ideia. Isso aí é no marketing. Adote métricas e indicadores-chave para monitorar o desempenho da tua estratégia. Nós temos 3 fases de desenvolvimento de uma estratégia. Nós temos a aplicação, a quantificação e a padronização. A primeira parte, que é a aplicação, é quando você pega aquela estratégia que está desenhada, que está estruturada e aplica à prática. A segunda, que é a quantificação, é você entender se aquela inovação, se aquela estratégia que você aplicou, ela realmente está dando resultado, ela realmente está trazendo benefícios, ela realmente está sendo melhor do que você fazia anteriormente. E a terceira e última é padronização. Padronize. Funcionou, deu certo, padronize. Não estava funcionando legal, não estava dando certo, ajuste. Ajuste até ficar bom e aí sim você padroniza, tá? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui quase que no final. Só tem mais 3 slides aqui para eu apresentar aqui hoje para vocês. E eu já vou abrir aqui para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês, né? Já vão preparando, já vão escrevendo, mandando no chat aí. Que aí eu vou dar uma consultoriazinha especial para cada pessoa que colocar aqui a sua mensagem no chat. Eu quero que vocês já se preparem. Eu quero que vocês comecem a mudar dentro da cabeça, dentro da mente de vocês, um momento, uma jornada que nós vamos entrar de transformação. Edificar a tua empresa, edificar a tua casa, o teu lar, fazer com que você ganhe dinheiro. É por isso que você abriu essa empresa, é por isso que você tem esse negócio, para ganhar dinheiro. Senão você abriria uma ONG, mas você abriu uma empresa para fazer dinheiro, ou vai abrir uma empresa para fazer dinheiro. Então, na próxima sexta-feira, dia 10/5, nós vamos ter a nossa terceira aula gratuita da Semana da Liberdade Empresarial. E o tema dessa aula vai ser sobre como cultivar a abundância. Como que você faz para você entender do negócio e não apenas do negócio. Entender de negócio é diferente do que entender do negócio. Quando você entender de negócio, você consegue explorar várias táticas que são muito avançadas que podem fazer você prosperar em qualquer mercado. Então, eu quero que vocês se preparem para essa experiência que vai ser transformadora, que a gente vai trazer na sexta-feira algumas estratégias para vocês prosperar em ambientes nos mais desafiadores possíveis. Grandes líderes, eles não se contentam apenas em sobreviver. Pelo amor de Deus, vocês abriram uma empresa não foi para ficar sobrevivendo. Vocês abriram uma empresa para prosperar. E para prosperar, mesmo que você esteja num mercado altamente competitivo, mesmo que você esteja num mercado instável. Então, a gente vai trazer na sexta-feira como que você pode se adaptar, como que você pode adaptar qualquer estratégia do mercado, como que você faz para utilizar as estratégias de empresas que são destaques, que são players, né, dentro da tua pequena empresa. Como que você abre novas portas, como que você abre oportunidades, como que você torna o teu negócio um negócio de crescimento ilimitado. Olha, a empresa que eu comprei, né, o Colonão, o antigo proprietário estava há 2 anos sofrendo, batendo cabeça. Não conseguia passar num faturamento de 15, 18 mil reais nos melhores meses, trabalhando de domingo a domingo, trabalhando das 8 da manhã até as 21 horas da noite, e não passava da casa dos 20 mil reais. Aí eu chego lá e consigo faturar 50 mil reais em 3 dias. Consigo faturar no primeiro mês 26 mil reais. O que eu faço que ele não estava fazendo? O que ele estava fazendo que eu não fiz? É isso que eu quero trazer para vocês e abrir para vocês na sexta-feira. Eu quero muito grandemente que vocês se juntem a nós, né? Você que está aqui nessa aula ou está assistindo essa gravação depois, se junte a nós e vamos criar um mercado de empreendedorismo onde as pessoas tenham suficiência de resultado, que tenham um lucro. Então, marquem na agenda de vocês sexta-feira agora, dia 10 de maio, prepare-se para essa experiência única que vai alavancar o teu negócio para outros patamares de sucesso. Então, nessa sessão agora, a gente vai aprender estratégias muito poderosas, utilizadas por esses grandes líderes, que você pode aplicar no teu ambiente de trabalho.
mesmo que você esteja passando por desafios. Sexta-feira também eu vou abrir para vocês uma condição especial para que vocês possam comprar a formação para empresários, num valor nunca antes visto. O que é a formação para empresários? A formação para empresários, ela tem 12 módulos, com muitas aulas que você vai fazendo passo a passo, tintim por tintim, de uma forma muito explicada, muito detalhada, para você pegar e aplicar na tua empresa. Para quem que é a formação? Para pessoas que já têm empresa, que já empreendem, para pessoas que querem abrir uma empresa e querem empreender, para gerentes que querem se desenvolver, que querem conseguir entregar mais resultado para dentro da sua empresa, pessoas que querem se tornar gerentes, pessoas que querem crescer profissionalmente e, principalmente, quem quer criar um negócio de sucesso. Quem quer criar um negócio com alto faturamento, com alto resultado. Então, você que está aqui hoje, você que estiver assistindo isso em qualquer outro momento, fica até o final, assiste a aula da sexta-feira, que eu vou revelar uma oferta para vocês. Tá? Hoje, a formação para empresários, né? Aqui eu estou vendo pessoas aqui, que estão aqui na aula agora, que já fizeram a formação. O Denilson, por exemplo, que está aqui, inclusive, já tem até um depoimento do Denilson lá na nossa página, lá no nosso site. Quem quiser assistir, pode assistir depois o depoimento do Denilson. Aproveitando que ele está aqui, nos autorizou, nos deu esse depoimento do resultado que ele coletou com o nosso trabalho. Então, na sexta-feira, eu vou revelar uma oferta especial. Denilson fez essa formação lá em 2019, finalzinho de 2019, há 4 anos atrás, e há 4 anos atrás ele investiu R$ 5.300 nessa formação. Tem aqui até hoje ainda o contrato dele. Então, quem ficar na sexta-feira vai ter uma oferta especial, mas é um preço nunca antes visto. É para todo mundo conseguir fazer. É para realmente levar resultado para dentro da empresa, da casa, da vida de cada um de vocês. Eu vou fazer para que eu possa viver a minha missão, que é transformar vidas através de empresas, empresas através de vidas, levando esse conhecimento do verdadeiro empreendedorismo. Quantas pessoas que estão passando por desafio, por dificuldade em suas empresas, e que se tivesse acesso simplesmente a esse modelo de precificação aqui, não estaria na condição que estava. Então é isso que eu quero trazer para vocês, quero que vocês me conheçam um pouco mais, se aprofundem nisso, tá? Nesse dia de hoje, muito obrigado, gratidão pelo momento, por vocês estarem aqui. Forte abraço, boas vendas, bons negócios e bora crescer!